Boa noite, pessoal. Estamos hoje no nosso quarto dia de live. Olha, a live diária, né? Pra quem ficou um tempão sem fazer live, eu resolvi fazer tudo de uma vez. E enquanto vai entrando o pessoal, dizendo boa noite, né? E muito feliz, o nosso quarto dia de live. Oi, Fran, tudo bom? E hoje, gente, convido os amigos, porque a live vai falar sobre o sabotador que causa ansiedade. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos 2 amigos que sofrem de ansiedade, que já tiveram crise de ansiedade, que já perderam oportunidades por ter essa ansiedade, já perderam, né, às vezes relacionamentos pela ansiedade, enfim. Eu sei que você conhece, então clica aí nesse íconezinho que parece um aviãozinho e começa a chamar seus amigos, lembra? Então é uma forma de você ajudá-los, chamando para participar conosco hoje da nossa live. Deixa eu arrumar aqui que eu tô meio desenquadrada daí. Tá? Então o pessoal vai chegando, vocês vão chamando, né? Eu tô aguardando vocês aqui, porque esse sabotador, ele realmente é forte. Hoje a gente vai falar sobre o hipervigilante. É um sabotador que tá sempre procurando, fazendo que a gente procure algo para dar errado. Isso realmente é muito ruim. É um estado de alerta constante. Eu já fiz uma live uma vez que falava sobre a diferença entre estresse e ansiedade, e que nós temos o estresse bom, a ansiedade boa, e o estresse ruim e a ansiedade ruim. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje também, porque o hipervigilante é o que causa o estresse, a ansiedade ruim. Então, assim, um pouquinho da origem, que a gente já falou na outra live, mas só para situar vocês, nós temos algo assim que já é nosso, já tá desde os nossos ancestrais, que é o estado de alerta. Tá? O que é o estado de alerta? Lembra lá na época dos homens da caverna? Lembra lá naquela época onde ou era matar ou morrer, que eles tinham que sair para caçar, em que tinha muito perigo. Enfim, então desde aquela época a gente vai trazendo, então, né, nos nossos genes esse estado de alerta que foi acionado naquele momento. Então, quando, por exemplo, os homens saíam para caçar, eles saíam no estado de alerta, porque qualquer moita que se mexia poderia ser perigo, né? Então, mexeu, você tem segundos para matar ou morrer. Então, esse estado de alerta, de sempre ficar procurando qualquer barulhinho que possa ser perigo, qualquer sinalzinho que possa ser um perigo, esse é um estado natural quando a gente sabe que está num ambiente hostil, que a gente sabe que está numa situação hostil e a gente precisa ficar esperto, precisa ficar alerta. Né? Como eu estava falando, a gente tem um estado de alerta que é natural nosso. Cada vez que a gente se sente uma situação que representa um certo perigo, a gente aciona o estado de alerta, tá? E tá tudo bem, isso é natural nosso, isso faz parte da nossa natureza, acionar o estado de alerta. Por quê? Porque às vezes a gente sabe que vai entrar, às vezes assim, você vai sair à noite, você não sai, né, beleza, dando risada, você fica meio esperto, você olha 2 vezes, né? E qualquer movimento diferente você já fica né, alerta. Por quê? Porque você sabe que você se colocou numa situação em que exige que você preste bastante atenção naquilo, né? O estado de alerta. E é natural e tá tudo bem isso. O problema é quando esse estado de alerta é contínuo. Como o Jefferson colocou ali, sabotadores minam a nossa energia. E o sabotador hipervigilante é o que mais mina a nossa energia, tá? Ele é o principal causador de ansiedade. Você conhece alguém que tem ansiedade? Eu tenho certeza que você conhece alguém
que sofre de crise de ansiedade, que sente aquela palpitação, que sente aquela angústia, aquele aperto no coração. Ou você conhece ou você já sentiu isso. Então, compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que você falou, meu Deus, essa pessoa vive ansiosa. Ela tá sempre apavorada, tá sempre preocupada com uma angústia. Então, vou compartilhar porque vai ajudar, vai realmente fazer bem pra ela, tá? Então, esse estado de alerta é constante, todo dia, você viver sempre achando que algo vai dar errado, que você tem que estar com o estado de alerta ligado, isso é o problema. Então, de vez em quando isso ser ligado, isso é natural nosso, né? Como eu falei, vem lá dos nossos ancestrais, quando eles saíam para caçar, eles sabiam que eles tinham que ligar o estado de alerta e tá tudo bem, né? Ligou, vai lá, caça e volta para casa, já estou seguro, desliga o estado de alerta. Mas nós começamos a uma vida tão louca, todo dia, correndo e tendo que matar um leão por dia, né? Quem nunca ouviu essa expressão que a gente tem que matar um leão por dia? E você chega no final do dia sentindo realmente que você foi pra guerra, né? Que você foi caçar, que você foi lutar. Às vezes a gente pergunta como é que estão as coisas. Ah, estamos na luta, né? Só do que você fala, você já tá expressando que a vida não tá fácil, né? Que você tá lutando todo dia. E quem que aguenta lutar todo dia? Quem que aguenta caçar, né? Matar um leão por dia? Quem que aguenta estar com esse estado de alerta diário? Oiê? Ninguém aguenta, tá? Então, não é natural nosso. O nosso natural é de vez em quando acionar esse estado e depois desligar. Mas a gente entrou numa rotina tão enlouquecida, né? De trabalhar, estudar e sempre ter que ser mais e sempre ter que conseguir algo novo e novas metas e nossa, eu tenho que correr senão me passam para trás e eu tenho que fazer um curso disso senão eu fico para trás e um curso daquilo senão eu fico para trás. Aí casei e eu tenho que dar conta da minha casa, tenho que dar conta do meu trabalho e tenho que dar conta daqui a pouco, né, de filho. Ou seja, a vida vai fazendo só com que você vá acumulando novas funções. Então quando você nasceu, você só tinha uma função, você só era filho. De repente você descobriu que você é filho e irmão. Aí você descobriu que você também é neto. Aí mais pra frente você descobriu que você é sobrinho, sabe? Então você vai descobrindo novas funções e que em cada uma delas você tem atividades. Aí depois você casou. Aí você tem função ali de esposa, de dona de casa. E cada função vai acumulando, mas você continua sendo uma só. A tua energia ainda é, né, uma só. Você tem 100% de energia que vai sendo minada conforme as suas decisões vão sendo tomadas, né? Então, te contar, o seu cérebro ele precisa de 25% de energia para te manter vivo, para você acordar, para você levantar, tomar café e trabalhar. 25% de energia ele gasta só para isso. Agora, cada decisão sua ele pega um pouquinho mais de energia, tá? Então, se você vai escolher, se vai tomar café com leite ou café sem leite, já é uma decisão. É simples, mas é uma decisão. Gasta pouca energia, mas gasta. E se você já tá com pouca energia, fica decidindo muitas coisas ao longo do dia. Quem nunca, né? Às vezes passou um dia que você teve que fazer um monte de decisão, tomar muita decisão, chegou no final do dia e parece que você trabalhou 15 horas, na verdade você trabalhou 8. Por quê? Que gastou tanta energia, né, o seu cérebro, que você tá querendo apagar, né, que ele quer desligar para poupar energia, então você tá sem pique para nada. Quem nunca combinou de sair com os amigos no final do trabalho, né, combinou de manhã, quando ainda tava com energia. Chegou 5, 6 horas, falou assim, gente, eu não aguento, eu tô num estado assim que se eu fechar o olho não abre mais, né? Quem nunca? Ou seja, foi gastando energia ao longo do tempo. E gastar energia com as atividades normais é normal. O que não é normal? Quando você está em estado de alerta, você gasta mais energia. Porque você cria o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, dependendo do nível que está o teu sabotador vigilante. Então, começar a contar para vocês então, algumas características dele. Então, eu comecei falando de por que elimina tanto a nossa energia, porque ele te deixa num estado de alerta constante e isso não nos ajuda, isso é prejudicial à nossa saúde. Estado de alerta constante
é adrenalina, é aquela coisa assim que o teu corpo fala assim, viu? 1 hora eu aguento isso, daqui a 3 horas seguidas, 4 horas, 10 horas seguidas eu não aguento. A hora que eu parar eu vou apagar você. Né? Então as pessoas acabam tendo aquela síndrome de burnout, que é se você não prestar atenção nos sinais que o seu corpo está te dando, dor de cabeça constante, excesso de sono no horário que você não pode dormir, falta de sono na hora que você deita, irritação, falta de vontade de fazer coisas que antes você gostava, paciência zero, sabe? Coisas pequenas te irritam. Esses sintomas é o teu corpo te avisando que você está num estado de vigilância contínua, você saiu do bom, que é bom a gente ter algum medinho de alguma coisa para não sair fazendo tudo que aparece, mas você passou do ponto, você está num estado de vigilância muito alta e muito tempo. Então, assim, você tá dando uma sobrecarga e se você não diminuir, ele vai te desligar, querendo ou não. Então, assim, ou você diminui ou ele te desliga, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu tive realmente um burnout e eu perdi tudo. Então, eu tava num processo, assim, em que eu queria jogar, né? Eu tinha 20 anos, eu queria jogar vôlei, eu morava na cidade de Rio de Janeiro. Eu morava num bairro que era bem distante da onde eu estudava, então eu ficava assim, horas dentro do ônibus. Eu queria trabalhar de manhã, eu queria estudar à noite, eu queria jogar, porque eu jogava vôlei no Botafogo, queria jogar à tarde. Ou seja, era manhã, tarde e noite, eu saía então 6 horas da manhã, eu voltava perto da 1, ou seja, até, né, tomar um banho, comer alguma coisa, eu dormia 4, 5 horas por dia. E daí eu pensava, eu tenho 20 anos, eu tenho muita energia, eu vou dar conta disso. Só que chegava o final de semana, eu sempre fui muito, né, a gente vai falar sobre o crítico interno também, que é um sabotador, meu crítico interno era altíssimo, eu não me permitia tirar menos do que 9,5, né, eu fazia direito, muita leitura, muito estudo. Então, final de semana que eu podia descansar, ir pra praia, que eu morava a poucas quadras da praia, eu acho que em 2 anos eu devo ter ido umas 2, 3 vezes na praia. Eu não ia porque eu queria estudar, porque eu tinha que dar conta, Essa expressão de tenho que dar conta e cada vez colocando mais atividades, teve um dia em que eu estava no ônibus em pé e eu só sentia uma dor de estômago forte. E o que aconteceu? Eu acordei sentada com um monte de gente que eu nunca vi na vida me abanando. Ou seja, eu realmente tive um apagão. E a partir dali, isso era constante. Era dia sim, dia não, eu tava desmaiando. Até descobrir o que eu tinha, começar o tratamento. Realmente, meu corpo falou, olha, eu te dei vários sinais, você emagreceu, você tinha dores de cabeça, você tinha cansaço, né? E você não parou. Então, se você não parou, eu parei você. Então, cuidado. Por isso que eu falei, compartilha essa live se você conhece alguém que tá nesse estado. Eu acabei de ver um comentário aqui, ó, exatamente assim que eu me sinto, tá? Gente, eu tinha 20 anos, eu tinha muita energia, né? Você pensa, nossa, é nova, tem muita energia. Eu praticava esporte e eu tive, tá? Então, assim, presta atenção, cuida dos sinais, né? Cuida da sua saúde. O hipervigilante, ele realmente, ele é muito sério. Ele drena uma energia gigantesca de deixar você num estado constante de alerta, tá? Então, continuando aqui, né? Algumas características do hipervigilante. E se, tá? Sempre o vigilante, né? O hipervigilante, a gente tá falando de sabotadores, lembra? Sabotador é o excesso, tá? Se é aquela pessoa cautelosa, que pensa antes de fazer, isso é normal, isso é saudável, faz você não ficar caindo em tudo quanto é cilada que aparece. A gente tá falando do extremo, a gente tá falando do excesso. Aquela pessoa que às vezes fica paralisada e não toma uma decisão por medo, porque tá sempre achando que algo vai acontecer. É o estado de alerta constante, tá? Então, assim, alguma coisa que você sempre ouve do hipervigilante é: mas e se? Tá? E se não der certo? Tá? Olha um extremo. Você pode comprar pão pra mim? 2 quadras aqui.
Posso, mas e se chover? E se não tiver pão pronto? Ah, e se ela não tiver troco? E se o pão tiver muito queimadinho? E se, sabe, começa a pensar em várias possibilidades para ter resposta para todas. Cansa. Você fica cansado. Você chega no final do dia e às vezes fala assim: meu Deus, por que eu tô tão cansado? Parece que eu não fiz fisicamente nada que justificasse o cansaço que eu estou. Mas você pensou em tanta coisa que podia dar errado que você cansou. Lembra? Cada decisão que você toma, cada pensamento teu tá consumindo energia. Então, assim, se para comprar pão você pensou num monte e se... olha quanto de energia você gastou por algo simples, que era sair, comprar pão e voltar. Tá? Então, assim, aí você fala assim, mas não é tão simples assim. Olha, se esse pensamento saiu aí, né, como a gente fez ontem, né, sabotador detectado, tá? Porque eu dei um exemplo realmente, assim, tipo, muito, né, cotidiano, né, que a gente faz, assim, realmente diariamente, tá? Então, assim, como eu falei, o hipervigilante, ele é o maior gerador de ansiedades e preocupações, porque você cria uma imagem de que já vai dar errado, tá? E isso é muito drenado, nem sei como é que fala isso, é uma forma muito grande de drenar a tua energia, tá? Então ele tá sempre antenado em tudo que pode dar errado, tá? Aí se eu for conversar, quando tá querendo namorar, né? Ai, será que eu vou... será que eu converso com ela? Mas e se ela não gostar de mim? E se ela me achar feio? Ah, e se ela me achar baixinho? E se ela me achar gordinho? E, sabe? E se, um monte de negativo, né? Nenhum desses e se falou assim, nossa, e se ela gostar de mim? Nossa, e se ela achar meu papo chato? E se, sabe? Só e se ruim, né? Por quê? Porque pro hipervigilante se sentir confortável, ele tem que achar, no mundo dele, que ele pegou, assim, o problema e colocou vários ICs, como se fossem pedrinhas em volta, construindo um muro, que ele pensou em tudo. Ah, tá, agora já pensei em tudo, já tenho resposta para tudo, agora eu posso ir, tá? Então, assim, mas nisso tudo ele gastou uma energia gigantesca, ele gastou um tempo enorme e às vezes, ainda não tenho certeza, e aí não vai, né? Acontece muito, por exemplo, quando a pessoa quer começar a entrar no mundo digital e começar a gravar vídeos, né? Ela grava tipo uns 40 vídeos, ela não gostou de nenhum. Falei errado, falei não sei o que, e ela não posta nenhum, tá? E como eu queria, assim, o cria histórias, né? Como eu falei. Ah, mas e se a pessoa achar que eu tô falando isso pra ela só pra inventar? E se ela não acreditar, sabe? Ela cria umas histórias assim que você fala, é sério que você tá pensando tudo isso? Que você acha que tudo isso é possível? O hipervigilante desconfia de tudo, de todos. Sempre ele acha que tem alguma coisa por trás. E se algo é bom demais pra ser verdade, né? Então, sempre vai ter plano A, plano B, plano C, plano D. E sempre vai, quando você fala assim, ó, faz tal coisa, ela vai falar assim, já tentei, não deu certo. Ah, então faz assim. Ah, sim, eu acho que a pessoa não vai gostar. Eu detecto um sabotador hipervigilante com umas 3 perguntas. 3 respostas me dando uma bloqueada, eu já sei que tem um hipervigilante altíssimo ali, tá? Então, eu sei como a gente tem que ir, né, driblando isso aí. E quando o vigilante ataca a outra pessoa, muito ruim, muito ruim. Muito ruim porque tudo que você pensa e oferece, ela não aceita, ela acha que não vai dar certo. Tá? Antes mesmo de você mostrar mais detalhes, ela já acha que não vai dar certo. Antes mesmo você fala assim, olha, mas e se a gente fizer por esse lado? Ela já fala assim, não vai dar certo, tal pessoa já tentou fazer algo parecido. Assim, a negociação tem que ser mais... Você tem que conhecer muito bem a pessoa e o sabotador para você lembrar para ela. E se ela sabe disso, fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu te dei umas 3 ou 4 opções, você falou que não ia dar certo nenhuma delas.
Não tem um sabotador hipervigilante aí, tá? Porque assim, a gente só consegue enfrentar o que a gente vê. A gente só consegue enfrentar o monstro que a gente conhece, né? Então, vamos dizer assim, eu tô vendo um vulto, eu não sei se se é uma bala de canhão que vai matar aquilo, se é uma bala de revólver pequeno. Agora, quando eu conheço, aí eu sei como, né? Por isso que a gente fala que no processo de coaching, o primeiro passo é autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer para saber tudo que ela tem, né? Então, imagina, a gente tá no quarto dia de um item, que é a autossabotagem, tá? Então, se eu for negociar algo com alguém que eu conheço, os sabotadores deles, por isso que eu falei, com umas 3, 4 perguntas eu já identifico um sabotador. E aí eu falo pra pessoa, né? Olha, se ela sabe sobre isso, sim, então, eu identifiquei um sabotador aqui. Faz sentido pra você? Se ela também conhece, ela é do ramo, né? Se ela assistiu as lives, ela falou assim, nossa, é mesmo? Eu acho que é. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem vigilante alto. E agora, o que eu faço? A gente tem que, né, abaixar, a gente tem que reduzir a voz do sabotador. Como a gente fez em todas as lives, a gente fala um pouco sobre eles e no final eu sempre dou pra vocês uma ferramenta, uma dica de como a gente faz, então, pra reduzir a ação dele na nossa vida. Uma vez que você percebe que ele tá agindo, você já sabe, opa, peraí, não sou eu que tô pensando assim, é o meu sabotador. Então, se é o meu sabotador, ele tá tentando me ajudar, mas tá, na verdade, me prejudicando. Então, eu posso agir sobre ele primeiro, depois eu volto pra questão e continuo a conversa. Combinado assim? Deu pra entender? Ajudou? Tá? Então, assim, como eu falei, como você monta com o sabotador hipervigilante, se monta muitos planos, plano A, plano B, plano C, se não der certo assim, tal, você gastou uma energia gigantesca. E às vezes você gastou tanta energia que na hora de executar, você desiste. Você falou assim, quer saber? Não, acho que não era pra ser. Não era pra ser é uma das frases que eu ouço do vigilante, do hipervigilante. Não, eu acho que é um sinal. Aí eu começo a perguntar, eu já detecto um hipervigilante, entendi, tá bom, né? Lógico que existem sinais, mas eu tô falando sempre, né, do quê? Do excesso, ok? O que acontece quando esse hipervigilante tá atuando na sua vida? Você perde a credibilidade, tá? Então, assim, muito cuidado com isso, por quê? Porque as pessoas acabam parando de te perguntar a opinião, de te mostrar projetos, porque elas começam a pensar assim, ele vai dizer que não deu certo, que não dá certo, ele é uma pessoa muito negativa, ele sempre vai falar que não. Não pergunta pra ele não envolve ele, não chama ele pra participar do projeto, porque ele vai achar um monte de defeito, tá? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes do jeito que você fala, se você demonstra um hipervigilante muito alto, você é excluído de projetos, porque as pessoas querem alguém que arregace a manga e fale assim, não, vai dar certo, vamos junto e tal. As pessoas precisam desse incentivo quando tá começando algo novo, porque há insegurança, né? Todo mundo ali é novo para todo mundo. Então, a gente precisa de pessoas que vão olhar nos nossos olhos e falar assim, não, vai dar certo, a gente vai se ajudar, um vai ajudando o outro, quando, né, como a própria Bíblia fala, quando um cai, o outro levanta. Agora, se você coloca na equipe alguém que só joga balde de água fria nos outros, o que acontece? O povo desiste. Então, muito cuidado se você percebeu que seu hipervigilante está alto. Pode ser que seja por isso que você não está sendo chamado tanto para participar de projetos quanto você gostaria ou quanto você está tentando ser chamado, tá? Pode ser que nas suas frases, no teu jeito de expressar, você tenha demonstrado uma negatividade que a pessoa fala assim, não, eu preciso de uma pessoa que pense que vai dar certo, mesmo que ela tenha que, né, pensar em 1001 ideias, mas ela pense que vai dar certo, tá? Então, cuidado com essa característica do hipervigilante, que ele pode estar né, como ele é um sabotador, tá te sabotando e você já deve ter perdido oportunidades de emprego, oportunidades de participar de grupos que você gostaria, de ser chamado para participar de grupos maiores de liderança, porque
o hipervigilante anda atuando na sua vida. E aí ele é um freio de mão. Porque a gente quer estar perto de pessoas com boa energia, que acham que a coisa vai dar certo, tá? Então, por isso que eu falei, ele é sabotador, gente. A gente tem que baixar, tem que deletar, tem que fazer de tudo para que ele pare de ficar puxando o nosso tapete, né? E ele é uma autossabotagem, você que tá permitindo que ele faça isso, ok? Então, assim, cuidado. Respondendo a pergunta da Bruna, a primeira live foi esquivo, a segunda prestativo, a terceira foi o inquieto e hoje o hipervigilante, tá? Aqui, seguindo minhas anotações, tá? Então, como eu falei, ele perde a credibilidade por ser muito negativo. E algumas frases que ele fala, tá? Como ele não é chamado para algum trabalho, como ele não é chamado, né? Ele sempre é deixado ali porque o povo não gosta muito dele na equipe. Ele solta algumas frases, né? Ou o sabotador faz você soltar algumas frases que aí sim, que aí as pessoas vão se afastando mais ainda. Tipo, eu sabia que não ia dar certo. Ah, vocês ainda estão nessa aí? Ah, ainda não deu errado? Calma que já vai dar. Quem nunca falou, ah, Lady Murphy é minha amiga. Eu sabia que ia dar errado. Vai numa fila e fala assim, ah, eu tô nessa fila, né? É bem ela que vai devagar. Parece que chama. Né? Então, assim, são pequenas frases. Eu avisei, exatamente, eu avisei. E quem que gosta de escutar eu avisei, gente? Porque você já tá arrasado, né? Porque não deu certo o projeto que você gostaria que desse certo. E ainda vem um anjo, né? Tá, não falta quando um anjo do Senhor ali ainda fala pra você, ah, eu avisei, eu sabia que ia dar errado. Vocês não pensaram em todas as possibilidades? Tá? Então, cuidado, quando você fala isso, o povo tá sentindo um monte de coisa por você, menos amor e carinho. Quando que pode ser que o hipervigilante surgiu? Ó, nunca mais fale essa frase. Eu digo que tem coisa que só acontece comigo, parece que você tá chamando. Né? Para. Aí fala assim, não, isso foi só, nossa, isso nunca acontece comigo, gente. Como é que deu errado hoje? Amanhã vai dar certo, tá? Tem que começar a pensar assim, tá? Muda essas frases aí, hein, por favor. Então aqui, quando que ele pode ter surgido? Lembra que a gente falou que o inquieto, a possibilidade dele ter surgido é de uma dor muito grande em que você não conseguiu lidar com ela no momento e achou que fugindo dela, ou seja, ocupando a cabeça, que ela ia ser resolvida sozinha, mas na verdade não, você só jogou, né, só fez uma casquinha ali por cima da dor, mas a ferida tá ali. Então, quando que o hipervigilante tá surgindo, né? Quando que ele pode ter surgido? Como a gente fala assim, os sabotadores, eles surgiram na infância, porque era na época em que você não sabia se defender e foi o que deu, que apareceu e você se virou com isso. Tá? Então, na época ele te ajudou, só que hoje você já não pensa igual, você já não age igual, você já não é tão frágil como você era antes, mas ele aprendeu a ficar na sua cabeça e você tem deixado ele ficar aí. Como então que os estudos dizem que o hipervigilante surgiu? Normalmente, você na infância, você fez algo que você julgou errado, ou fizeram algo com você que você não podia contar. Você surgiu um segredo na sua vida, tá? Pode ser que você com 5 aninhos pegou uma bala da casa da sua avó e não contou, porque a avó não queria que você chupasse a bala antes do almoço, sabe? Pode ser simples, simples. E você ficou com aquilo, meu Deus, se me descobrirem, vão brigar comigo, né? Então, assim, né, esse exemplo, assim, bem simples mesmo para você entender que quando você tem 5 anos, quando você tem 2, quando você tem, né, 7, foi o que deu para fazer no momento, foi o que você conseguiu se virar no momento, né? Então, o que aconteceu? Você fez algo que você sentiu que se você contasse para alguém, essa pessoa ficaria brava com você. Ou você viu algo, ou fizeram com você, né? Quando, né, infelizmente é um trauma um pouco maior. Quando, enfim, algo aconteceu
que você se calou. Você sentiu perigo de falar. Você sentiu que você não devia falar. Você tinha que guardar aquela informação para você. Desde o mais simples, né? Como o exemplo que eu falei, de pegar uma bala antes do almoço ali. Uso livre, assim, um abuso infantil, enfim, né? Passando do simples até o extremo. Você às vezes viu alguém traindo outra pessoa. Você viu pai e mãe brigando. Enfim, não sei. Né? Você sentiu a necessidade de guardar um segredo. Por quê? Porque você sentiu medo de falar. Então é um segredo em que você falou assim: se eu contar, vão brigar. Tá? Se eu contar, o resultado não é bom. Então você guardou aquele segredo pra você. Só que assim, quando a gente guarda um segredo, a gente fica em estado de alerta. Porque ninguém pode descobrir o segredo, tá? Então, não sei como que o segredo surgiu, né? Enfim, pode ser que você tenha lembrado agora, mas surgiu o segredo, você sentiu a necessidade de guardar, porque se você contasse, você ia ser prejudicado, ou alguém seria prejudicado, você ficou com medo. Ou eu guardo esse segredo, ou algo ruim vai acontecer. E fez com que você crescesse sempre achando que, nossa, se descobrirem, vai dar errado, né? Se descobrirem, então você já começou a crescer com um estado de alerta por aquele simples acontecimento que teve, né? Ou às vezes um acontecimento grande. Então você começou a desconfiar das pessoas, né? Se fizeram algo com você começa a ser mais hipervigilante com pessoas, você não confia muito em pessoas. Se você só guardou um segredo pra você, como no caso da bala, por exemplo, você só é uma pessoa realmente que começa a vigiar todos os lugares e tá sempre assim, né, em estado de alerta. Enfim, aí entra a parte terapêutica, em que nós vamos analisar, vamos tentar descobrir a origem e a partir disso, hoje você, com outro olhar, vai lembrar que, nossa, você fez isso, você era uma criança de 5 anos, ninguém ia ficar bravo se você pegasse uma bala, mas você tem trazido o hipervigilante junto com você, porque você aprendeu e, assim, tá com ele até hoje. Então, hoje, mais velho, mais maduro, com autoconhecimento, você vai olhar para aquilo e falar assim, não me pertence mais, eu não preciso mais disso. E essa libertação faz com que você se sinta muito mais leve. Faz com que você se sinta assim, nossa, eu tirei um peso gigantesco das minhas costas, tá? E era algo que era simples hoje, né? Você olhando lá, mas na época, né, mudou sua vida, fez você ser uma pessoa mais desconfiada, em estado de alerta por conta daquilo, tá? Também pode ter acontecido de comparação entre irmãos, ok? Briga entre irmãos, em que um irmão falou, se você contar, você vai ter problema, tá? Às vezes você não fez nada, você viu o irmão fazendo, e aí ele te ameaçou. Enfim, se isso aconteceu, o irmão é mais velho, você pode ter um certo problema com autoridades no futuro, né? Enfim, depende de quem pegou você fazendo alguma coisa e te repreendeu e fez o hipervigilante ficar ativo. Você pode ter problemas exatamente com esse tipo de pessoas que lembram aquela figura, né? Então, assim, se foi o seu pai que brigou com você quando você estava fazendo alguma coisa errada e você, né, sentiu culpa e falou, meu Deus, não posso falar, e gerou o hipervigilante em você, tipo, não posso nunca mais fazer isso, senão meu pai vai brigar comigo de novo. Pode ser que o seu subconsciente naquele momento olhou e falou assim, nossa, figura, homem, autoridade, medo. A gente nunca sabe as conexões que o subconsciente pode fazer. O que acontece é que você só consegue, às vezes, trabalhar com chefe mulher. Porque se for homem, nossa, dá pânico. Tá? Então, assim, eu tô jogando algumas hipóteses que num ambiente, né, em que a gente tá realmente fazendo um tratamento olho a olho ali, fazendo personalizado, a gente consegue descobrir a origem e depois de descobrir a origem é questão de tempo para isso ser libertado, tá? Então, só contando para vocês, assim, algumas possibilidades de o hipervigilante ter
ter surgido, né? Às vezes pode ser um pouquinho mais pra frente, quando você foi traído por um namorado, traído por uma amiga, que é, né, alguém, aquela best mesmo, aquela pessoa que você confiava extremamente e você foi traído, ou você tinha um casal como referência e viu que eles, né, se traíram e você começou a parar de confiar nas pessoas. Enfim, é sempre algo, né, todos os exemplos que eu dei, o resumo é: você viu, sentiu ou passou por algo que você sentiu que você tinha que guardar pra você, senão ia dar problema, tá? E esse guardar pra você, você protege como se fosse um tesouro, né? Tipo, nossa, se abrir, alguém vai descobrir e eu vou ter problema. Então você ficou tão vigilante naquilo que você foi crescendo e o hipervigilante foi crescendo junto. Então às vezes hoje ele é altíssimo porque teve essa questão no passado. E a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando, né? A gente fala assim, nossa, como você é medroso, nossa, como você é negativo. Mas e a origem, né? Gente, por isso que a Bíblia fala muito, não julgue. Não julgue, você não conhece a batalha que o outro tá passando. Aqui, algumas características hoje que a gente também percebe, né? Tem muita dificuldade de lidar com imprevistos. Se tá tudo certo, tudo organizado, tudo agendado, beleza, bora, vamos lá. Eu ainda dou mais umas 3 ou 4 checadas, né? Da pergunta pro motorista, tem certeza que você sabe o caminho? Dá uma olhada no Waze lá, né? Se tá certo. Eu pergunto pro motorista do ônibus, a gente tá indo pra cidade certa mesmo, né? Dá umas checadas. Mas falou em imprevisto, ele treme na base. Porque saiu do controle. E agora, né? Então, não lida muito bem com imprevistos, tá? Sempre desconfiado, cansado, esgotado, né? Porque tem que pensar no plano A, B, C, D, tá? E ver perigo em tudo, tá? Pensa sempre assim, nossa, mas tem certeza, né? Que a gente já falou da história da padaria, de ver que vai dar errado em tudo e também pode ver perigo em tudo, né? Já viram aquelas piadinhas assim que se o filho não atende o telefone, as possibilidades que a mãe pensa, né? Nunca vai pensar, acabou a bateria, ele não viu, ele não escutou. Sempre pensa o quê? Morreu, né? Uma tragédia aconteceu. O hipervigilante é mais ou menos assim, ele nunca pensa que, nossa, foi só um negocinho que aconteceu, não viu, não escutou. Sempre já pensa assim, tá acontecendo uma coisa errada, tô sentindo, né? Já fala assim, já tô sentindo que tem algo errado. Esse é o hipervigilante, tá? Está sempre medindo a opinião dos outros para ter certeza que a verdade está bem guardada. Lembra que a gente falou que ele surgiu lá de você ter uma necessidade de guardar segredo? Então, como ele é hipervigilante, ele tá sempre perguntando para os outros. Por exemplo, né, se eu sou uma hipervigilante, se eu tenho o hipervigilante alto, eu tenho um segredo guardadinho, né? Lembra? Foi assim que surgiu. E acontece que eu aprendi a guardar segredos, então às vezes eu posso ter vários segredos guardados e todos nós temos segredos, né? Todos nós temos os nossos potinhos fechadinhos que são nossos. Só que o hipervigilante guardar esses potinhos muito bem guardados é muito importante. Então ele sempre tá medindo, perguntando pros outros e tal, pra ter certeza, sabe, aquele jogando aquele verde, pra ter certeza que tá tudo protegido, que ninguém sabe de nada. Então, abrir sobre a vida dele, é difícil. Tá? Ele deve ter 1, 2 amigos, assim, mais confidentes, e olha que às vezes o que um amigo sabe, o outro não sabe, não abre mesmo, sabe? Fechado. Aquela pessoa que, pra você tirar algo mais íntimo dela, muito difícil mesmo. Ela tem os relacionamentos mais na superficialidade, para que ninguém descubra que pode acessar algum segredo que ela guardou as 7 chaves, né? Então, como tá tudo tão protegido, o vigilante dela sempre faz com que ela esteja só na superficialidade ali, porque ela acha que se ela abrir a guarda, né, alguém vai descobrir o que ela não quer que descubra. Então, fechadíssima. A pessoa hipervigilante de pouquíssimos amigos. Tem muitos colegas, né? Às vezes festa um monte,
tá sempre lá, badalando, tal, legal, não sei o quê. Mas no íntimo deve ter um ou dois máximo que conhecem, tá? E são às vezes amigos de muita data, longa data. Porque em 1 ou 2 anos só é muito pouco para você abrir realmente esses segredos. E assim, às vezes passa anos, é o melhor amigo e tal, e você ainda não abriu tudo, tá? Como eu falei, porque, né, tem que proteger. Aprendeu que tem que proteger. Então ele é uma pessoa mais fechada. Não aprendeu a lidar com aquilo, aprendeu a esconder as coisas. Então, qual é o problema do hipervigilante? Ele é excelente para guardar segredo, ele só não sabe lidar com as situações, porque sempre acha que se tiver que lidar, ele não vai saber, tá? Então, ele prefere não dar muita opinião, porque quando ele dá, as pessoas não gostam, porque ela é sempre meio negativa, né? Então, ele é mais fechadinho. Ali, tá? Na dele, tá? É difícil ele achar um lugar onde ele se encaixa, sabe? Porque ele sempre acha que tem perigo. Ele sempre acha que... Não, vou ficar mesmo aqui, sabe? Se encaixar, esse aqui é meu lugar. Porque quando você acha o seu lugar, quando você se encaixa, aí você tá em casa, né? Em casa você se abre, você é mais livre. O hipervigilante não. É mais fechado, ok? E agora? Detectaram? Aprenderam a ver se ele anda buzinando, o hipervigilante anda buzinando aí nesse ouvido? Anda fazendo você perder oportunidades, perder amigos, perder relacionamentos, anda te deixando ansioso. Por quê? Porque sempre acha que pode ser que alguém descubra, sempre acha que pode acontecer alguma coisa errada. Detectou o hipervigilante aí? Então agora, como nós fazemos no final, né, no finalzinho de toda a nossa live, a gente vai aprender uma atividade pra se livrar dele, né? Estão percebendo que ele tá só prejudicando mesmo, tá só segurando, né? Papel e caneta tá na mão? Lembra que tem que ter papel e caneta na mão aí, pra vocês fazerem depois também, tá? Então, como que a gente se livra do hipervigilante? Como que a gente faz com que ele pare de atuar na nossa vida do jeito que ele tá, tipo um freio de mão, não deixando você viver o melhor dessa terra, que Jesus quer que você tenha uma vida abundante, foi para isso que ele fez todo esse sacrifício. Então, assim, você merece ter uma vida muito linda, muito abundante, incrível. E esse hipervigilante tá aí, né? Freio de mão, fazendo você achar medo em tudo, achar que tudo vai dar errado. E você já queria ter dado vários passos e até agora tá patinando, né? Sente que... Eu até brinco com um amigo meu, né? Enceradeira, né? Anda, mas tá no mesmo lugar ali, né? Fez esforço, mas não saiu daquela mesma sala. Tanto que fica só andando em círculos. Papel e caneta na mão? Sim? Eu vi uns coraçõezinhos e já fiquei feliz. Você vai começar... você tem que começar a listar os problemas, tá? Então, assim, primeiro problema. Você vai escrever... qual é o problema? Ok? Então, qual é o problema? E qual é o real tamanho do problema? Tá? Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu te convidei para participar de um projeto comigo, tá? Você achou um monte de problemas, tá? Qual é o problema? Então, pensa assim, você tá com algum projeto novo que não sai do papel? Você tá com alguma ideia que você não tá conseguindo pôr em prática? Você tá com alguma meta que tá ali parada? Ou seja, pensa em alguma coisa que você queria estar fazendo e não está fazendo. Pensa em algum... né? Tem alguém que você gosta, que você ainda não chegou para falar com ela? Pensa assim. Então, escreve qual que é o problema. Tá? Eu gosto de uma pessoa e eu não tenho coragem de falar para ela que eu gosto dela. Tá? Esse é o problema. Ok. Aí, anotaram qual que é o problema? Embaixo você vai escrever todas as coisas que você acha que vão dar errado. Por que você acha que isso é um problema? Eu ainda não falei com ela porque pode ser que ela me ache feio. Eu não falei com ela ainda porque ela é muito mais popular que eu.
ela vai me achar esquisito, ela, sabe? Começa a listar todas as coisas que você sempre pensa, negativas, lista aí, tá? Aí, ok? Então, primeiro você vai colocar qual é o problema. Não estou conseguindo falar com a menina que eu gosto. Lista embaixo por que todos os pensamentos negativos que você tem com relação a isso. Na frente, você vai colocar qual que é o tamanho de verdade desse problema, tá? Por exemplo, assim, você fala, ela vai me achar feio. Qual que é a probabilidade real disso, tá? Real. Você tá falando isso baseado em quê? Vou colocar nota 10 aqui. Por quê? Porque ela já me falou que eu sou feio. Entendi. Eu acho que ela vai me achar feio. Por quê? Porque eu me acho feio. Tá? Então, assim, é 0. É a sua opinião, não é a dela. Tá? Porque eu já levei 3 foras e as 3 meninas falaram que é porque eu sou feio. Então coloca uma nota um pouquinho mais alta, porque tem uma probabilidade aí, né? Isso já aconteceu alguma outra vez. Tá? Lembra do pão? Problema, preciso comprar pão. O que pode dar tudo errado, né? Pode não ter troco, pode chover, o pão pode estar queimado, o pão tá não sei o que, tal. Qual que é a probabilidade? Quantas vezes que você já foi na padaria e tinha acontecido isso? Tá? Então você vai colocar assim a probabilidade, né? Daí você vai ver o tamanho real desse problema. A probabilidade disso acontecer. Já aconteceu antes? Aconteceu muitas vezes com você? Já aconteceu com um amigo? Tá? Daí você vai colocar na frente a probabilidade desse problema acontecer, ok? Não, nunca vi ninguém falar disso. Então é 0, né, gente? É só tá aqui. Ela nunca existiu, assim, nem que não seja com você, mas você já viu alguém falar que isso, chegou na vez dele na padaria, todos os pães estavam queimados, sabe? Então, assim, coloca aí na frente, então, quantas vezes isso já aconteceu, qual é a probabilidade disso acontecer, tá? Você pode colocar de 0 a 10 e vai dar uma pontuação, ok? Aí, a gente tem um ditado no mundo do coaching que a gente fala if then, que é e se acontecer, então eu faço o quê? Tá? Por quê? Porque a gente acredita que se a pessoa tem o hipervigilante muito alto, ela pensa em todas as possibilidades de dar errado, né? E ela é boa em pensar em probabilidades, né? Então, porque ela tá acostumada a fazer aquilo. Então a gente fala assim, tá, então se acontecer, o que você pode fazer no lugar, tá? Então assim, para cada um desses problemas, vamos fazer o seguinte, vamos pensar só nos de 5 para cima, nos que você deu nota 3, nota 2, nota 4, elimina, porque, né? Agora olha você assim, vai acontecer mesmo, sabe? Precisa gastar energia para eles? Vamos pensar só nos maiores de 5? Então assim, nota... Na primeira vez ali, deu nota 4 para baixo, cara, arrisca, esquece isso, tá? Você hoje tá com outra mentalidade, você sabe que não é você que tá pensando isso, é o seu sabotador. Porque ele fez você pensar isso várias vezes e olha a quantidade de vezes que isso aconteceu, 0, 1, tá? Então tá fazendo você gastar uma energia imensa em algo que pode ser que um dia, daqui 50 anos aconteça, né? Parou, né? Adultos hoje, pessoas que estão buscando autoconhecimento, que vão começar a arriscar a partir de hoje, joga fora essas que deu de 4 para baixo, tá? Então, assim, 5 para cima, a gente vai trabalhar com essas, tá? Que é o que a gente fala assim, que é o if then. Então, assim, colocou, né, na primeira coluna tem o problema, né, pão queimado, não sei o quê. Na segunda, a nota, que é só de 5 a 10 agora, que a gente já eliminou os mais baixos. E na frente, em cima, você vai colocar, então tá, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Tá? Já coloca aí na manga uma resposta. Tá, eu fui na padaria e todos os pães tinham queimado. O que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou perguntar, vai demorar muito pra sair uma segunda, como é que fala? Formada, sei lá. Vai demorar muito? Tá. Aí você pode pensar às vezes em 2 possibilidades, 3 possibilidades e coloca ali. Então, se acontece isso, eu já vou com umas 2 ou 3 soluções na manga. Porque o que deixa o vigilante, né, mais calmo? Ele saber que tem um plano B. Porque ele sempre faz plano B, plano C, plano D.
tá? Só que o que acontece? Você faz plano A, B, C, D para tudo, até para aqueles que deu 0. Então olha a energia que você está gastando. O que eu estou te propondo é ir diminuindo aos poucos. Faz às vezes 20, 30, 40 anos que você vive com esse hipervigilante alto. Eu não vou chegar para você e falar assim, ó, amanhã ele tá zerado, né? Porque o meu trabalho, o que eu acredito, é gradativo, é passo a passo. Por quê? Porque eu quero que seja de verdade, sabe? Não quero que seja tipo aquelas dietas malucas que a gente faz e emagrece 30 quilos em um mês, mas engorda mais 40 depois que para. Viu uns coraçõezinhos ali. Então tá, então só recapitulando rapidinho, você escolheu um problema, certo? E listou todas as possibilidades negativas que normalmente você pensaria, deu uma pontuação na frente da probabilidade disso acontecer, segundo o teu histórico, ou seja, quantas vezes isso realmente já aconteceu, quantas vezes você já viu acontecer, eliminou o que a probabilidade era menor que 4, ficou só com de 5 para cima, e criou pelo menos uma, ou duas, ou três soluções para resolver caso aquilo acontecesse, né? A gente falou, ó, então tá, quando pegou ali o pãozinho queimado, então tá, o que vai acontecer se isso acontecer? Eu vou perguntar se vai demorar, se for demorar eu pego um outro tipo de pão, ou eu vou numa outra padaria, ou eu peço um bolo, enfim, você colocou umas duas soluções, uma outra opção ali para você já ficar, porque o hipervigilante ele precisa de um plano B, né? Então você criou seu plano B, mas só para esses, não. Então a gente já eliminou bastante atividades que você ficava pensando e que você acabou vendo que nada a ver, que não precisa daquilo, tá? Fez isso, né? Então a gente tem aí 3 colunas: o problema, a pontuação e a possível solução se esse problema acontecer. Legal. Aí você vai colocar assim numa outra coluna. Daqui 10 anos, qual é o impacto disso aqui? Se isso acontecer, qual que é o impacto daqui 10 anos? Tá? Aí você vai colocar de 0 a 10. Qual que é o impacto na sua vida daqui 10 anos, se isso acontecer? Ok? E aí, você só vai se ocupar dos que deram impacto 5 para cima. Nossa, o impacto é gigantesco na minha vida. Se isso acontecer, né? Nossa, meu mundo vai virar de ponta cabeça. Então o impacto é 10. Daqui 10 anos, lembra? Se isso acontecer, nossa, nem vou lembrar daqui 10 anos. Então o impacto é 0 daqui 10 anos. Dani, tá bom, daqui 10 anos o impacto é 0, mas hoje o impacto é grande, tá? Aí você já colocou na probabilidade, você já fez uma outra coluna para isso. Agora é a coluna do futuro, tá? Daqui 10 anos o impacto disso na sua vida. A senhora apareceu então, né, dona Jéssica? Ó, coração pra você também. Entenderam? Então, essa última é futuro. Daqui 10 anos. Por quê? Porque nós estamos começando uma jornada de autoconhecimento. Nós estamos começando uma jornada que a gente não quer mais ter os pensamentos que a gente tinha. Porque você, olhando hoje, do hoje para trás, você viu o quanto esse hipervigilante te atrapalhou. Você viu o quanto ele te segurou, o quanto você já perdeu de oportunidade, de pessoas que passaram pela sua vida e você não confiou. Você sempre desconfiando de pessoas, sempre desconfiando de situações. Então você já viu que a atuação dele até hoje fez você abrir mão de muita coisa. Então você não quer ele mais na sua vida. Então eu quero que daqui pra frente você pense, tá? Qual que é o impacto daqui 10 anos? Que isso vai acontecer, né? Se isso acontecer, o pãozinho queimou, né? Qual que é o impacto daqui 10 anos? E se deu impacto menor do que 5, precisa realmente você gastar a sua energia, que é algo precioso, que você pode usar para o seu sonho, que você pode usar para o seu futuro,
Ele precisa realmente de atenção? Ele precisa realmente que você gaste tanta energia com isso? Tá? E então vamos pensar o seguinte: se você tiver alguma dificuldade, fala assim, nossa, Dani, em 10 anos eu não tô conseguindo. Tem uma outra coluna que você pode colocar. Tá, então, em quanto tempo o impacto disso vai estar resolvido? Tá? Então, assim, mas eu preciso resolver. Porque, como eu falei, né? A gente vai reduzindo o hipervigilante aos poucos. Não vai amanhã acordar uma pessoa super ousada, que não tem problema nenhum com vigilância. Não é assim que vai funcionar. Né? Vai ser aos pouquinhos, vai ser passo a passo. Cada vez que você travar diante de uma situação, você lembrar, pera, é o hipervigilante que tá atuando na minha cabeça. Tá? Ele tá querendo que eu ache que não vai dar certo. Quantas vezes uma situação parecida com essa deu errado? Né? Então você já vai colocar ali a pontuação. Nenhuma. Então por que eu não posso tentar? E se der errado, o que eu posso fazer como plano B? Tá bom, e se der errado, qual que é o impacto disso? Quanto tempo eu resolvo esse impacto? Vamos dizer assim, um exemplo que eu usei bastante tempo, né? Aproveitar que o marido não tá assistindo a live mesmo, né? Eu vou falar dele, né? Antigamente, meu marido, assim, ele reclamava muito de eu ir na igreja, né? A gente não congrega na mesma igreja, né? Ele é católico e eu sou evangélica. Ele reclamava muito de eu ir na igreja. E eu deixei de ir muitas vezes à igreja porque eu sabia que ele ia brigar comigo, né? Então eu hipervigilante, eu já não vou fazer com medo do resultado. Então ele não tinha brigado comigo, mas eu achava que ele ia brigar, então eu já criava, falei, não, eu já me imaginava, né? Porque o hipervigilante ele faz isso, ele cria já a história. Então eu já criava a história de eu indo na igreja, meu marido brigando, minha casa virando, né, perna pro ar, e eu sabia que eu tinha que, né, ser sábia, edificar minha casa, então eu não queria o conflito, então eu evitava. Ou seja, era o hipervigilante. Eu já achava, já criava o conflito todo na minha cabeça, achando que ele ia acontecer, e isso me paralisava. Então eu não ia na igreja. O que aconteceu? Um belo dia, eu pensei, né? Comecei esses meus estudos de autodesenvolvimento, e eu conhecendo isso, eu falei assim, bom, eu vou arriscar um dia, né? E eu fiz isso, falei assim, tá, se ele ficar bravo, o que vai acontecer? Então eu fiz o mesmo exercício, né? Então, assim, qual que era o problema? Meu marido fica bravo se eu for à igreja. E se ele fica bravo, qual que é o problema? Qual que é o impacto disso na minha vida? Ele vai me xingar. Entendi. Em quanto tempo eu resolvo esse impacto? Amanhã, depois da manhã, no máximo 2 dias, já tá falando com você de novo. Aí eu começava a medir o impacto, o tempo que eu ia resolver e o impacto de eu não ir. Então quer dizer que se eu for à igreja, eu vou me sentir bem, eu vou fazer o que eu tô com vontade de fazer, que eu sei que é uma coisa boa, e eu resolvo o impacto negativo, caso ele aconteça, em pouco tempo? Sim, sabe? Eu fazendo esse cálculo interno comigo. Então eu vou arriscar. Aí arrisquei a primeira vez, né? E aí eu vi que ele não brigou. Eu falei assim, nossa, então se tivesse brigado, eu teria resolvido em 2, 3 dias, que já era bom pra mim o resultado. Ele não brigou, então eu já tenho um ponto positivo, no caso, se eu pensasse isso de novo, né? Se eu voltasse, né, no domingo seguinte e pensasse, nossa, mas eu não vou na igreja que meu marido vai brigar, eu já tenho um histórico que ele não brigou, tá? O que acontece com o hipervigilante? Como ele não arrisca, ele só tem históricos negativos. Ele não tá criando históricos positivos. Então, a gente tem que calcular o risco, eu sei, porque o hipervigilante precisa calcular o risco, calcula o risco e arrisca, tá? Sabendo que, tá bom, daqui 2 dias eu resolvo. Então, calcula o tempo do impacto. Em quanto tempo o impacto já vai ter passado? Beleza, então tá bom. Aí arrisca. Aí você vai ter a possibilidade de ter um resultado positivo para te ajudar a combater o hipervigilante. Quando ele vier falar pra você, não vai à igreja não, seu marido vai brigar. Você fala assim, como vai brigar? Ele não brigou da vez passada, porque ele vai brigar agora? Então, você já fala, pode sair daqui, hipervigilante, é você que tá barrando, não é meu marido.
É o que eu tô criando na minha cabeça, eu tô deixando você falar comigo, não vou deixar mais. E assim a gente vai crescendo, vai criando memórias boas para combater o sabotador hipervigilante. E aí a ansiedade vai, reduzindo, porque você vai combater o maior inimigo. Lembra que eu falei no início da live? O hipervigilante, ele é o maior causador da ansiedade, porque você está sempre ali em estado de alerta tentando proteger alguma coisa que pode dar errado. Se você provar para ele que não, que você já fez e já deu certo, aquela ansiedade vai sumindo.